Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Quivo 11, um fundo imobiliário de alto rendimento. A gente vai dar uma olhada nesse que é seu último relatório gerencial, ver as atualizações, como é que está a atual situação da ativa, inclusive e principalmente na questão aí dos dividendos, tá? Vamos olhar ali a alocação da carteira, as exposições, mas principalmente essa questão aí dos dividendos, porque ele já teve esse último anúncio aí de R$1,50, já teve o uso de reservas, tá? A gente vai dar uma olhada nisso, vamos olhar também a questão das reservas, como é que tá. Inclusive também é deixar os palpites a respeito aí do próximo anúncio, como é que vai ficar, tá? De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, tá? Deixa o like no vídeo, comenta qualquer comentário que você deixar, nem que seja um comentário mais simples, um emotionzinho, um top, um valeu, isso já ajuda demais o crescimento. A gente tá sempre trazendo relatórios e fatos relevantes aqui a respeito de fundos imobiliários, então acompanha aí com a gente. Temos aqui o último rendimento de R$1,50. Temos então um dividendo yield anualizado de 19,25, isso é um dividendo muito alto, tá? Número de cotistas, o fundo tem poucos cotistas, 2.000, menos de 2.300 cotistas. Temos algumas taxas aqui, como a taxa de administração de 1,15 ao ano, taxa de performance de 10% do QCD, inflação mais 4,25. Quanto ao valor patrimonial, temos um total de 114,7 milhões de reais, tá? Patrimônio bem pequeno aí se comparado com outros fundos, e por cota esse valor de patrimônio vai equivaler a R$ 94,39 de patrimonial por cota, tá? Ele está sendo negociado nesse momento a R$ 93,78, ou seja, ele está com leve desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Ou seja, a gente já vê aqui o P sobre VP de 0,99, ou seja, já indica que ele está sendo negociado abaixo do valor de patrimônio, tá? Tá com um certo desconto aí na cotação. Quanto aos últimos rendimentos, a gente vê aqui rendimentos bem altos, né? Inclusive aí o mês anterior a esse de 1,50 foi de R$1,80, né? Um rendimento muito alto. E os demais meses aqui a gente vê que são rendimentos bem consideráveis, né? A gente tem um fundo aqui, é um fundo de alto risco, é um fundo de alto rendimento. A gente vai dar uma olhada, continuando aqui no relatório, ver alguns pontos aí a respeito do ativo, tá? Ele vai falar um pouco aqui nos comentários a parte do macroeconômico, vai falar um pouco aqui sobre as chances de redução na taxa de juros a partir de agosto, tá? Que isso aumentou. Também vai falar um pouco sobre a alta do iFix de 4,71 em junho. E aqui ele vai falar um pouco agora sobre o ativo em si novamente. Ele cita aí que teve uma aquisição de mais de R$720 mil do CRI Polo Áurea na taxa de IPCA mais 10,5, ou seja, já temos uma taxa aqui de alto rendimento. Também o fundo passou aí a ter uma alocação mais elevada na questão do patrimônio, tá? Tem 97% do patrimônio atual alocado. Ele vai falar um pouco sobre o status do CRI GVI, né, que é referente a Gramado Parques. Ele tem essa operação aí na carteira, né, um ponto de atenção aí, que é a questão lá da Gramado Parques, teve o vencimento antecipado dessas operações e a execução das garantias, tá? Ele atualiza aqui dizendo que não teve nenhuma atualização. Vai falar um pouco aqui sobre coisas que já tinha visto anteriormente, né? No caso das garantias também cita que o empreendimento está 100% concluído quanto à questão de obras e 95% das unidades vendidas, ok? Vamos acompanhar essa questão da GVI, mais à frente a gente vê a posição, de antemão não é uma posição tão grande, tá? Não tem uma exposição tão alta, esse CRI aí, que aí muitos outros fundos também possuem crise aí da Gramado Parques, né? E muitos aí já questão aí de execução de garantias, contratação de advocacia, questão de investimento antecipado nas operações da Gramado Parques. No caso, o Quivo também tem. Já a gente vai ver qual é a exposição nisso. Apesar de seguirmos sem o recebimento dos juros dessa operação, né, no caso da GVI, tá? Ele não vem recebendo aí a questão dos juros de amortização dessa operação. Ele ainda assim teve um resultado bem alto, né? No caso aí de R$1,50, tá? Mas novamente utilizando parte das reservas acumuladas, ok? Já a gente vai olhar na DRE como é que tá, como é que foi, né? Essa questão dessas reservas e aí ver como é que tá a situação atual das reservas também para os próximos meses. Ele vai citar aqui a questão da alocação atual, que é 23% em CDI, o restante 77% em inflação, tá? Atual posição do patrimônio total do Quivo 11. Aqui a gente tem as taxas médias, temos quanto ao CDI, uma taxa média de CDI mais 4,89, quanto à inflação mais 9,59 e aqui a alocação atual do ativo 97%. A gente vê aqui que não é uma taxa tão agressiva, né? Ele é um fundo de alto rendimento, vem entregando altos rendimentos aí, mas as taxas dele aí são como um fundo ali de médio risco, até que o CDI até está próximo aí de uma taxa de alto rendimento, mas na questão do CDI não é nem o peso principal do ativo, o peso principal mesmo dele é a inflação, que é 77% do patrimônio, e a gente vê que não é uma taxa tão agressiva, mas mesmo assim ele consegue vir entregando resultados tão altos, né? Quanto às taxas, a gente poderia dizer que é um fundo de médio a alto rendimento, tá? Continuando,
Entramos então na DRE do ativo, temos aqui o mês de junho, tá? Já nos deparamos aqui com as receitas inferiores aos meses anteriores, principalmente aqui se considerar os 3 meses anteriores, onde temos um total de receita de 1,7 milhões de reais. Vemos uma redução significativa nos CREs, tá? No caso aqui de juros e correção, a gente já vê uma redução significativa aqui de 1,8 para 1,5 milhões de reais, tá? Questão de ganho capital também nesse mês foi negativo nesse mês, tá? Resultado dos FIIs foi até bem linear aos meses anteriores. Mas no final das contas temos as despesas aí também similar aos meses anteriores e de resultado final 1,5 milhões de reais, tá? Ele usou de reservas 282 mil reais para chegar a 1,8 milhões de reais e isso representou aí o 1,50 que ele dividiu por cota. Aqui a gente tem no acumulado uma reserva ainda considerando aqui o primeiro semestre de 2023, claro, uma reserva aí que seria então por volta de 367 mil reais. O que a gente pode deixar aqui de palpite, vou deixar meu palpite aqui para o próximo mês, a gente já tem a inflação que vai ser considerada no próximo anúncio desse ativo, tá? Do Quivo 11, uma inflação até menor do que o mês anterior, porque a gente viu agora no mês de junho, a inflação foi de menos 0,08, tá? Ou seja, foi deflação. Então a expectativa, tá? Não quer dizer que vai se concretizar, mas a expectativa é que fundos atrelados a papéis, principalmente a inflação, claro, né? Papéis atrelados à inflação, tem uma redução mais significativa aí na questão das receitas provenientes das correções monetárias, tá? Então, a gente viu que ele já fez uso de reserva aqui, então vou deixar meu palpite aí para o próximo anúncio. Quem sabe ele pode até fazer um ganho de capital extra aí, tentar erguer novamente esses dividendos, mas vou deixar um palpite entre 1,50, 1,40 por aí, tá? Vamos acompanhando aí para ver como é que vai ficar, como é que vai se comportar nesse próximo anúncio, ok? Deixa nos comentários quanto você acha que ele vai pagar, inclusive comenta aí se você tem um ativo, pretende ter, ou se já teve, ok? Qualquer comentário que você deixar aí já ajuda bastante. Aqui a gente tem a composição do resultado, já era esperado, os rendimentos dos CRIs aqui representam a maior parte do rendimento entregue, tá? Inclusive esse mês a gente viu aqui que foi inferior aos meses anteriores, aqui aos 3 meses anteriores, ok? O resultado só dos CRIs foi de 1,29. E mais à frente a gente tem a carteira do ativo aqui, alguns números, como por exemplo a classe do ativo, nós temos 11% em fundos imobiliários, 3% ao caixa do ativo, o restante, os 86% são CRIs, tá? Quanto aos indexadores, 77% da carteira é atrelada à inflação e 23% atrelada à CDI. Quanto às taxas médias, a gente já tinha visto aqui em cima, temos inflação mais 9,59, CDI mais 4,89, ok? Quanto ao setor das operações, a maior parte aqui é residencial, loteamento e logístico, tá? Respectivamente com 33%, 23% e 17%. Ele vai também mostrar aqui por sectorizador, no caso a Virgo e a Trusec são as principais aí. Quanto à listagem das operações, temos aqui em busca aqui de operações aqui que ultrapassem os 10%, mas todas as operações a gente vendo aqui são inferiores a 10% de exposição, tá? Inclusive temos alguns que se repetem aqui, mas fazendo somatório vão dar valores aí abaixo dos 10%, ok? Caso aqui temos a Vitacom, vai somar aqui, vai ficar abaixo de 10%. Também temos os fundos imobiliários aqui, temos o FII Porto Seguro aqui, que ele tem uma posição de 8,38%, tá? Quanto à operação única de maior peso, aqui a gente tem essa Carrot com 9,33% do PL, as demais vão estar abaixo disso, ok? Temos uma outra aqui com 8,81%. Temos aqui a GVI, a questão lá da Gramado Parques, tem um peso aí de 1,15, né? A gente viu lá a questão da execução das garantias, foi decretado o vencimento antecipado dessa operação, mas ela não tem um peso tão significativo aqui, tá? No detalhe, são mais isso, né? Questão do caixa que a gente tem aqui 4,88, tá? Mas à frente, então, a gente tem o detalhamento das operações em si. É um fundo de alto rendimento, né? A gente pode até classificar ele um fundo de médio a alto rendimento, que ele não tem taxas tão agressivas assim, né? Até porque o principal indexador dele é a inflação, a taxa lá da inflação dele não é uma taxa tão alta, né? Inclusive abaixo do IPCA mais 10, tá? Quanto às exposições, não temos aqui nenhuma exposição acima dos 10%, ok? Temos também essa questão aí do ponto de atenção lá na Gramado Parques, porém ele não tem um peso tão significativo, né? 1,15% do patrimônio. Temos aqui também questão do indexador principal, a inflação, com 77%. Temos aqui as taxas médias, como já viu. Vimos essa questão da DRE, onde ele veio usando, onde ele usou reserva esse mês, né? Inclusive o mês anterior ele também tinha usado reserva, como a gente vê aqui, tá? E ainda tem uma reserva de 367 mil reais para o próximo mês. Fica a expectativa aí dessa questão aí da inflação ter sido, no caso, deflação, né? De ser menor. Como é que vai ficar o próximo mês? Como é que vai ficar essa questão dessa redução nessas correções monetárias, tá? E
Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais o crescimento. Comenta aí se você tem um ativo, o que é que você pretende aí ver de alocação aí para os próximos meses, tendo em vista essa questão da inflação, da taxa Selic aí, que tem essa expectativa dessa redução na taxa Selic, se você está bolando alguma estratégia, alguma coisa para esse período ou alguma coisa aí já para o futuro. Inclusive participa do grupo Telegram, a galera lá tá sempre conversando sobre isso, tá? A galera do Telegram aí, o link para participar vai estar na descrição do vídeo, ok? Clica aí, entra lá, conversa com a galera lá, sempre bem movimentado, sempre conversando sobre fundos imobiliários e novas atualizações. Isso era tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!